Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais um módulo de matemática, com o tema geometria. Esta é a aula 3 e vamos falar sobre ângulos e posições relativas entre retas. Esta aula é destinada aos alunos do sexto ano e servirá como introdução e revisão aos alunos do sétimo ano. Então, preste bastante atenção. Vamos relembrar, o que é uma semirreta? Semirreta é uma reta que tem início marcado por um ponto, mas não tem fim. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. Veja este exemplo. Essa reta inicia do ponto A e segue em direção ao ponto B e segue infinita pelo plano. Esta é uma semirreta AB. Vamos para outras definições. Aresta. Aresta é uma reta, ou uma semirreta, ou segmento de reta, que se origina a partir da interseção de dois planos que formam um ângulo. Então, veja este cubo. Cubo é formado por face. Essa face nós falamos que são planos diferentes. Ou seja, cada linha que faz parte deste plano eu chamo de aresta. Olhando a figura na forma plana, aresta é cada reta, cada linha que forma a figura, ok? E vértice? Vértice é a ligação dessas arestas, ou seja, são os pontos de encontro da aresta. Então, olha nessa imagem, cada pontinho azul forma um vértice diferente, ok? E ângulos? Ângulos é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas de mesma origem. Então veja bem, eu tenho uma semirreta A, uma semirreta B, partindo da mesma origem, que eu dou o nome de vértice. Esse espaço entre as duas semirretas, eu falo que é um ângulo. Sempre que eu vou representar um ângulo, eu vou colocar o ponto do vértice no meio, em cima o chapeuzinho. Por que eu faço isso? Porque ele está demarcando o ponto de encontro das duas semirretas. Nesse caso, a semirreta A e a semirreta B. Eu encontro ângulos em diversos objetos, nas construções, na natureza e etc. Vamos ver alguns exemplos. Esse é um dos exemplos mais corriqueiros e que vocês verão alguns exercícios com este exemplo. Eu tenho ponteiro do relógio e cada vez que esse ponteiro se mexe, ele forma um ângulo diferente, que está demarcado aqui em azul. Então, toda a volta do relógio é demarcada por ângulos, ok? Logo mais você vai saber como eu interpreto esses ângulos. Nas construções, então vejamos essa tenda. Cada parte de ligação da tenda forma um ângulo. Nesse caso eu tenho um triângulo e esse triângulo forma três ângulos aqui na parte interna dele. Dando seguimento, quando eu faço um alongamento, estico os braços, as pernas, eu formo ângulo entre elas, ok? Nas rodas gigantes eu também consigo visualizar. Outro lugar também que eu consigo visualizar esses ângulos, esses graus, é a roda de uma bicicleta, ok? Então, se eu analisar bem, cada parte dessa estrutura metálica de ferro que sustenta
uma roda gigante, ela forma ângulos, ok? Uma pizza, se eu divido ela em partes e vou tirando cada parte quando eu vou comendo, ela é formada, eu formo ângulos quando eu corto ela, ok? Na natureza, que é a parte mais rica da formação angular, eu vejo que, por exemplo, entre os galhos de uma árvore, eu tenho ângulos. As raízes formam ângulos diferentes. Então, se eu começar a analisar em volta do meu dia a dia, do meu cotidiano, em volta do ambiente onde eu vivo, eu começo a localizar ângulos. Veja bem, quando eu faço uma manobra no skate, pratico um esporte, eu formo ângulos com essa manobra, com diversas formas diferentes, ok? Dando seguimento, vamos falar um pouquinho o que é um ângulo convexo. Ângulo convexo é a parte interna do ângulo, formado por duas semirretas. Então, se um ângulo é formado por duas semirretas, o ângulo convexo é a parte de dentro, tá? Que está entre as semirretas. E os ângulos não convexos é a parte externa dos ângulos, podendo-se dizer o lado de fora das duas semirretas. Então veja bem, ao lado de fora dessas duas semirretas também formam um ângulo, só que eu falo que é um ângulo não convexo. Tudo bem? O que é a abertura de um ângulo? É a distância de abertura entre as duas semirretas ou segmentos de retas, ok? Eu falo semirreta ou segmentos de reta porque vocês vão ver no decorrer da vida acadêmica de vocês que ocorrem várias definições. Então, veja bem, a abertura do ângulo é essa parte azul aqui, ó, a distância entre as duas semirretas. Inclinação de um ângulo. Esse ângulo é a inclinação da reta e a sua tangente é o valor do seu coeficiente angular. Então vamos olhar aqui, vamos imaginar que essa escada, quando ela está num ângulo reto de 90 graus, aqui na parte E, a escada está bem em pé, certo? Ela está encostada, ela está em pé. Conforme ela vai se distanciando da parede, ela vai deitando mais, ela vai sofrendo uma inclinação diferente. Então, até que eu formo, ela vai estar totalmente deitada quando eu estou aqui na semi-reta zero. Tudo bem? Na semi-reta no ponto zero, ok? Vamos dar seguimento, então. Dando seguimento. E como que eu faço a medida de um ângulo? A medida de um ângulo é dada pela sua abertura. A unidade padrão de medida de um ângulo é grau, cujo símbolo é essa bolinha na parte superior do número. Então, os graus, existem várias denominações, várias formas de você medir esses graus. Por exemplo, com esquadro, com transferidor, que nós teremos uma aula específica para a sua utilização, com uma régua, então ela forma diversos graus diferentes. São infinitos graus em várias circunferências, em várias maneiras angulares, ok? Grau é uma medida dos ângulos planos, correspondente de 1 a 360 de uma circunferência. Então vamos olhar uma circunferência. Olha a circunferência que é igual a um relógio. Eu tenho a parte zero, cada tracinho que forma a parte dessa meia lua aqui, ó, dessa parte que eu estou passando o mouse aqui em cima, que eu estou indicando aqui, que é até o 30, é um grau. Então, uma circunferência tem 360 graus, ok? Classificação dos ângulos. Então, a primeira classificação é do ângulo agudo. Ângulo agudo é todo ângulo cuja medida é maior que zero e menor que 90 graus. Como, por exemplo, essa figura aqui. Esse aqui é um ângulo de 30 graus. Então, ele é menor que 90 graus, certo? Então, ele é um ângulo agudo. Também eu tenho um ângulo reto, que é o nosso ângulo de referência. O
que é o ângulo reto? É o ângulo que mede exatamente 90 graus. Então, ele forma um ângulo reto que ele mede 90 graus, ok? É o canto da parede, é como você faz um quadrado, cada parte desse quadrado ele tem um ângulo reto de 90 graus, ok? Vamos continuar. Ângulo obtuso é todo ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. Por exemplo, esse ângulo de 128 graus, ó, 128 graus, ele tem o ângulo reto aqui, ó, ele é maior que o ângulo reto, então ele é um ângulo obtuso. Nesse caso, ele tem um ângulo de 128 graus, ok? O que é um ângulo raso ou de meia volta? É o ângulo cuja medida é igual a 180 graus. Então, toda reta, ou todo segmento de reta, ou toda semi-reta, de acordo, vai formar um ângulo de 180 graus. Aliás, semi-reta não, todo segmento de reta vai formar um ângulo de 180 graus. Podendo ter ainda o ângulo nulo, que mede zero, e é o ângulo de uma volta com a medida igual a 360. Então, veja bem, ó, ele parte aqui, ó, da semi-reta, ele vai ser um ângulo que vai formar uma circunferência, e aonde ele liga o ponto zero e o ponto de 360 graus é a mesma posição. Então, por isso que ele fala que é um ângulo nulo ou um ângulo de uma volta de 360 graus, ok? Veja bem, a volta de 360 graus é o mesmo ponto zero. Então, ele vai ser um ângulo nulo ou um ângulo de uma volta inteira igual a 360 graus, ok? Retas concorrentes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre posições relativas entre retas, ok? Retas concorrentes são duas retas distintas que estão em um mesmo plano, são concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Então elas se cruzam. Tá vendo o ponto P? Então aqui passa a reta R e a reta S. Por um ponto passam infinitas retas, ok? Então veja bem, esse ângulo, essa reta concorrente formam diversos ângulos, certo? Vamos continuar. E retas perpendiculares, quando se cruzam entre si em um ponto comum e constroem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? Então aqui nesse plano aqui, ó, eu tenho 4 ângulos retos de 90 graus, ok? Retas paralelas distintas são duas retas que não se cruzam, não importa se elas estão inclinadas, na vertical, paralelas, elas estão uma embaixo da outra, elas nunca vão se cruzar. Então, retas distintas são duas retas paralelas, quando possuem a mesma inclinação, ou seja, possuem o mesmo coeficiente angular. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem pontos em comum. Então, elas seguem sem se cruzar pelo infinito. Então, essa reta R e essa reta S, elas têm a mesma distância pelo infinito do plano, ok? Retas paralelas coincidentes são retas que pertencem ao mesmo plano e possuem todos os seus pontos em comum. Então, é uma reta sobre outra reta. É meio estranho você falar, mas retas paralelas não se cruzam. Mas então essas retas paralelas coincidentes é como se eu pegasse essa reta e colocasse ela em cima. Ela vai ser paralela, só que elas vão ter os mesmos pontos, ok? Plano. O que é um plano? É um conjunto de retas dispostas lado a lado de modo que não haja espaço entre essas retas e que elas também seja infinita. Então, plano, onde eu faço os meus desenhos. O plano ele é infinito
Então existem diversos pontos entre os planos, certo? E as retas são dispostas lado a lado, ok? Retas reversas são retas que estão presentes em planos distintos, ou seja, não se cruzam e tem pontos diferentes. Então vamos ver aqui o cubo. Essa reta aqui, ó, que eu estou indicando no R, ela passa por um plano. Essa reta S, ela passa por outro plano. Então elas nunca vão se cruzar. Então ela passa por planos diferentes. Retas contidas no plano é quando todos os pontos de uma reta pertencem ao plano. Dizemos que essa reta está contida no plano, então ela está dentro do plano, certo? E elas não se cruzam, ok? Ela está dentro. Então, quando eu consigo visualizar aqui, ó, o ponto B e o ponto A, essa reta ela está contida dentro do plano. Eu também tenho retas secantes ou concorrentes ao plano. É uma reta que toca o plano em apenas um ponto. Então vamos parar um pouquinho e vamos relembrar. O que é uma reta? A reta é infinitos pontos que percorrem o infinito. Ou seja, quando eu tenho uma reta, todos os pontos aqui, ó, esses dois ou mais pontos, estão contidos no plano. Então eu consigo visualizar. Já a secante ou a concorrente, apenas um ponto passa pela reta. É como se ele estivesse perfurando a reta. Então só um plano passa por ela, ok? Também tem retas paralelas ao plano, ou seja, elas não passam pelo plano. Então é uma reta paralela ao plano quando não existe ponto em comum entre eles, ou, em outras palavras, quando a reta não toca o plano em ponto algum. Então, ó, essa reta ela não está tocando no plano. Então, são retas paralelas ao plano, ok? Hoje, a gente vai terminar a aula por aqui. Eu tenho as minhas mensagens para vocês, que não desista dos seus sonhos. Eu acredito sempre em vocês, vou estar sempre aqui para te ajudar no que for preciso, nas suas dúvidas. Quero dizer que você é um aluno, é uma aluna especial, e eu quero que você acredite nisso. Muito em breve terá uma lista de exercícios, tá? Faça. Se tiver dúvida, eu vou estar à disposição no período das suas aulas, no horário que você estuda, tá bom? E caso você tenha dúvida, você pode me chamar, assista às aulas mais de uma vez, faça as anotações e muitíssimo obrigado pela sua atenção. Sempre que você assistir os vídeos, procura curtir o vídeo aí no YouTube, porque daí eu tenho a percepção se você está captando, aprendendo, desenvolvendo mais, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.